Produzindo conteúdo. Produzindo conteúdo. Produzindo conteúdo. Começou o vídeo. Começou o vídeo. Você é o dono do canal, você começa o vídeo. Oi, começou o vídeo. Oi. Já começou, vai, conta a história. Tem uma história, mas... Jéssica tem uma história. Assim já? É assim, vai, conta a vai. história. Não, é que o povo não vai ficar enrolando tá. muito, o povo vai sair do vídeo. Ah, tá, então. Eu tava no ônibus e aí... No ônibus acontecem as histórias desse canal, você parou, né? Principalmente no BRT. BRT é um lugar que sensacional, dá pra você... Proletariado Sei lá, eu acho que as pessoas se sentem mais à vontade no BRT. É estranho, porque... Que é a casa dela, a segunda casa delas, né? Não, eu não sei se é a disposição dos espaços, porque no BRT você tem como ficar de frente para as outras pessoas para conversar enquanto você tá em pé. No ônibus é um pouco difícil, que você tem que se segurar, então no BRT você tem como segurar, né? E aí rolam essas coisas, várias conversas. O que aconteceu foi que a porta tava fechando, e aí eu entrei, e um cara segurou a porta pra mim, muito gentil e tal. Que fofo. E achei muito fofo. E aí ele me olhou de cima a baixo, e já não achei mais tão fofo, porque ele me olhou daquele jeito de, nossa, você é bonita. E aí ele tava falando no telefone. Ah, você é bonita. Ele tava falando no telefone sobre um relacionamento entre conhecidos dele, em que a mulher tava sendo prejudicada socialmente. A menina, ela tava se isolando dos amigos e ela ia pros rolês, não tava indo mais, e em algum momento ela saiu das redes sociais. E aí ele tava falando o quanto isso é ruim, que o cara que tava com ela, ele já tinha idade pra não ter mais esse tipo de comportamento, porque é uma imaturidade, não sei o que. Mas o ponto é que, do jeito que ele falou desse relacionamento, eu senti que ele tava interessado na moça. E que não foi assim que ele... Talarico. Que ele é sensato, ele é ótimo. Talvez seja, entendeu? Mas a impressão que eu tive foi essa, de que ele tava inconformado porque essa moça ficou com esse outro cara e não ficou com ele. E além dele ter perdido a moça pra outra pessoa, ele não estava mais conseguindo conviver com ela porque o relacionamento dela claramente era abusivo. E aí ele não estava conseguindo conviver com ela. Com ela, mas eram mas... amigos. Ele convivia ali com ela, mais ou menos. E ele não tava mais conseguindo porque ela tava afastada enquanto o cônjuge dela tava por aí. E ele falou que chamou a atenção do cara, falando que ele não devia fazer isso. Enfim, parecia que ele era mais amigo do cara do que dela. E uma outra coisa que me chamou a atenção nessa história foi que a menina tem 23 anos. Com 23? 23 anos. Tá, e ele falou que o cara tinha 40 anos. 41 anos. E aí ele foi... Quase o dobro da idade da menina? Quase o dobro da idade da menina. Mas amor não tem idade. Então... E ele foi muito enfático nessa questão da diferença de idade e do quanto o outro cara era sortudo por uma menina de 23 anos querer ficar com ele, e que se ele tivesse uma menina de 23 anos que gostasse dele e ficasse com ele não ia querer saber da vida dela. Ela podia fazer o que ela quisesse e que ele seria muito realizado. E aí eu fiquei assim, mano, abençoado. O fetiche que o homem tem por meninas existe. E isso é muito louco. E nessa hora, na minha cabeça, veio uma relação de como ele olhou pra mim, porque eu pareço bem mais nova do que eu sou. Ele me admirou ali, e aí depois ele reforçou essa questão de que ele parecia ter uns 40 anos. E do quanto ele com 40 anos, ele se agrada... Peraí, ele tava... meninas com 20 anos perto dele. Peraí, ele não tava fazendo isso. Ele tava meio que falando isso pra você ouvir, um negócio assim? Não. Ele tava só conversando. Não, eu só relacionei isso, porque eu pareço mais nova e ele me admirou quando eu entrei, e aí ele reforçou essa coisa de que ele realmente gosta de meninas mais novas. Que perigoso, isso, né? O homem que gosta de meninas mais novas. O homem que gosta de meninas mais novas. Ele gosta. É complicado a Jéssica me contar isso, porque assim, são situações que ela não é a primeira vez que ela me conta algo parecido, é meio que recorrente, uns caras bem velhos assim, bem velho entre aspas, né, mas assim, comparado à nossa idade, mais a dela do que a minha, porque eu sou um velho de 27 anos, enquanto ela é uma jovem de 24, não é mesmo? Acontece bastante de uns caras assim, uns coroa virem ficar tipo olhando de um jeito muito sujo e tal, né? E isso é uma coisa que, cara, eu não tive contato com isso assim, em primeira pessoa, eu nunca... tive
tive esse tipo de olhar sobre mim de mulher mais velha. Mas o que aconteceu é aquelas amigas estranhas da minha mãe vinham falar, nossa, ele é tão bonito, aí se eu fosse mais nova, hein? Aí eu já era bem estranho, tá ligado? Mas assim, tava do lado da minha mãe falando isso, eu imaginei que não tivesse nenhum problema, não sei, agora que eu cresci eu penso que talvez tivesse, sim. Mas na época eu não relacionava, eu achava que era só uma tiazinha sendo fofa e ok, sabe? E uma coisa mais bizarra nessa história é que conforme o tempo foi passando e eu saí da adolescência, esses assédios foram diminuindo. Diminuindo. Quando eu tinha 12 anos, dos 12 aos 15, os caras iam atrás de mim na rua, ficavam me chamando e ficavam me olhando. Uma coisa assim bem chata. E daí a gente chega no ponto da conversa, que é o ponto do vídeo. Não chega. Você não falou ainda, eu tô esperando você falar. Ah, tá. Então, é aquela questão que a minha mãe sempre falou pra eu tomar cuidado com homens mais velhos. Que por mais legal que o cara parecesse, seja amigo da família, amigo do meu pai, amigo do amigo, primos, sempre tem a possibilidade, altas possibilidades deles terem uma intenção ruim comigo. E até quando eu fosse me relacionar mesmo, se eu me interessasse por caras mais velhos, era pra eu tomar muito, muito cuidado, porque eles teriam maldade comigo. Os homens mais velhos têm maldade. Todos os homens têm maldade, mas os homens mais velhos, eles têm mais maldade. Tem mais maldade. Porque eles tiveram tempo pra aprimorar a maldade. Isso, muito tempo ali fermentando aquela maldade. É uma maldade que tá desenvolvida e cheia da experiência da vida, que a menina não tem, ou que o adolescente não tem, que acontece, às vezes acontece, né, de mulheres se relacionarem com homens muito mais novos. Isso acontece, é raro. Acontece, mas é bem mais raro. E eu acho que é desigual. Claro, muito desigual. Muito desigual. Cara, putz, isso é bem triste. E ao mesmo tempo é aquela coisa, né, cara? Quando alguém vem falar de uma realidade que pra ela é muito comum e pra gente não é, a gente sempre dá aquela chocada, aquela tipo, nossa, mas isso acontece? Como assim você anda na rua e uns caras ficam... Acontece com ela, nunca aconteceu comigo, eu não tinha noção de que existia esse mundo até poucos anos atrás, eu, sabe, comecei a escutar mais meninas falando e... acontece pra caramba. E essa conversa com a sua mãe era recorrente, né? Muito recorrente. Ela sempre ficava lá, os homens, cuidado com os homens, cuidado com os homens. Eu fiquei com medo de homens aí muito tempo. Pois é, os homens são maus, não chegue perto deles. E como a Jéssica já adiantou antes, esse é o ponto da conversa. Esse é o ponto do vídeo. Como a Jéssica adiantou antes, esse é o ponto do vídeo, a conversa. Por quê? Porque todo mundo tem uma conversa que é recorrente dentro de casa, assim, que a mãe ou o pai fica repetindo durante o nosso crescimento, coisas de alerta mesmo sobre o mundo. Então, enquanto você é criança, geralmente a conversa de todo mundo é aquela de não fala com estranho, se alguém te der alguma coisa você não aceita. Isso aí acho que acontece com qualquer criança, né? Sim. Se te chamar você não vai, essas coisas, né? Mas conforme a gente cresce, as conversas são mais personalizadas, dependendo do meio que a gente vai, dependendo de uma formiguinha. Não sei porque é muito estranho que a formiguinha. Eu não consigo. Vai, Wayne, vai. Foco. Eu não posso cortar o vídeo, eu sou editor de vídeo, Eu sabia? sei, Wayne, tá muito quente, cara, vai. Meu Deus, tá me pressão no meu próprio vídeo, tá vendo? Eu não tenho controle sobre o meu próprio canal. Vai, Wayne, por favor. E essa conversa ela é personalizada dado ao meio que a gente tá envolvido. Por exemplo, pra mim, a conversa já era: sempre saia na rua com a identidade. Você não pode sair na rua sem a sua carteira de identidade. Porque se alguém te pegar, você tem que provar que você é você, entendeu? Você tem que provar que você não fez nada. Isso não faz sentido. Você tem que provar que você não fez nada e provar que você é você. Eu sempre pensei, não, mas como assim? Se alguém me parar na rua, quem vai me parar? Policiais, obviamente, né? Que nenhuma outra pessoa vai me parar na rua mais. Pra saber se se algum policial me parar, eu vou só falar, não, eu sou o Wayne, eu moro lá em tal lugar e eu tô indo pra tal lugar. E eu vou falar, tá bom. Mas não é assim que funciona. Não é assim. E minha mãe sabia disso. E por isso que ela falava, você não pode sair na rua sem a sua carteira de identidade. E isso é complicado. Eu vi isso também a vida inteira. Tanto que hoje, pra mim é difícil ir ali na esquina comprar pão sem a minha carteira de identidade. E eu falei com a Jéssica outro dia, quando a gente tava conversando sobre o que a gente ia fazer esse vídeo aqui. Que, mano, é uma coisa que às vezes eu já fiz, que é tipo, putz, não sei onde tá minha carteira, sei lá, vou sair de manhã assim, tô com muito sono, vou só sair lá comprar. Mas não consigo, porque fica na minha cabeça de, você tá sem identidade, hein? Vai que alguém te pergunta onde você mora aí. Eu comigo mesmo penso, não, eu vou só falar que eu moro naquela casa e qualquer coisa a gente vai lá buscar, gente, pelo amor de Deus, ali. Não, mas e se alguém falar que te reconheceu de algum lugar? Aí você não vai poder dizer que mora ali rapidinho. Tu
acha que eles vão querer conversar com bandido? Eu falo, não, mas eu não sou bandido. Não, mas eles não sabem disso, entendeu? Então, assim, é um terror que fica na gente necessário, porque a gente, pô, se você colocar aí na internet quantos jovens aí morrem, principalmente, né, com as minhas configurações, morrem aí porque foram confundidos com não sei quem, é um perigo real. Assim como a questão da mulher também é um perigo real. Sim. Se você for ver os dados aí de quantas mulheres sofrem violências aí, é real pra caramba esse terror. A gente tem que ter mesmo, entendeu? Só que a gente não entende, o ponto é esse, a gente não entende o terror do outro, a conversa do outro. Eu acho que muito da intolerância que a gente vive hoje em dia, que sempre viveu, na verdade, a gente fala hoje em dia como se fosse novo, né? Mas não, na verdade tá bem melhor do que já sempre foi. Mas ainda assim é um problema bem grande, a intolerância, é muito da gente não entender que a gente também teve a nossa conversa, aquela coisa que pautou a nossa vida ali, que nos direcionou. E a gente só não entende a conversa do outro. A gente não entende, por exemplo, os homossexuais, o medo que os pais têm, porque eu tenho um amigo que o negócio da mãe dele foi justamente esse de, putz, meu filho vai apanhar na rua, porque ele é gay. Agora, tipo, sabe, o terror dela não foi nem tanto porque meu filho, não gosta de mulher, não é? É porque ela ficou com medo. Falou, putz, ela sabe a violência que sofre os gays, entendeu? Então foi isso. Uma outra parada também que pautou minha conversa também foi a questão do guarda-chuva também. É, o guarda-chuva. Tipo, você não pode sair com esse guarda-chuva na rua, cara, sabe? Homens negros não podem sair de guarda-chuva. Não podem sair de guarda-chuva. Não podem. E aí, principalmente se for aquele guarda-chuva preto padrão, né? E tem aquele pequenininho, que parece uma pistolinha show, e tem aquele grandão que parece um fuzilzão. Não parece, obviamente, mas assim... Eles vêm. Os policiais, eles precisam de óculos, preto não é mesmo? E o negócio assim é... Eles não enxergam, eles só veem cores. Eles não veem pessoas, eles veem cores. E aí, cara, é triste, mas é verdade. E assim, eu lembro de várias situações em que eu ia sair com um guarda-chuva preto e minha mãe falava, não, leva esse aqui meu aqui, tu não vai sair com esse guarda-chuva não. E me dava um guarda-chuva florido, um rosa, cheio de coisa, assim, bem escrachado, que não é uma arma, pelo amor de Deus. É quase como se eu tivesse saído na rua com uma placa. Não é uma arma, entendeu? Isso acontecia muito. E eu pensava que era besteira porque, obviamente, eu estava protegido. Eu cresci num ambiente protegido, assim. Não que eu não tivesse contato com nenhuma violência, mas no sentido de que meus pais se preocupavam muito com a minha segurança. Então, era assim, era muitas conversas e muitas proteções, assim, bem de perto. Um privilégio que muitas pessoas ali do bairro onde eu cresci não tiveram. A grande maioria das pessoas não tiveram. Eu tive, isso é incrível. E... acabou. Isso. No meu caso, a questão dos homens foi que eu sou antipática com homens. Meu pai tem muitos amigos, os amigos dele ficam lá, não sei o quê, e aí eu sinto receio até de cumprimentá-los, porque, sei lá, tipo, não vou chegar perto desse homem, ele pode fazer alguma coisa comigo. Deixa eu... Tá muito calor hoje, cara. Que maldade esse verão, meu Deus. Então, Jéssica, estamos aqui o quê? Empatia? Empatia. Só. Não exercitamos mais nada. E um pouco de falar também, né? Difícil falar, né? Falar das coisas que atormentam a gente. Porque a conversa, ela é um tormento. Necessário, mas também é um tormento. Porque aí você carrega aquele trauma sem acontecer nada com você. Ainda bem, né? Porque podia carregar acontecendo, né? É melhor carregar sem acontecer. Não precisa. Infelizmente, o trauma, ele é necessário. Esse é o chato, né? Sim. Conta pra gente qual foi a sua conversa. Escreve nos comentários o que foi recorrente na sua infância, a galera falando pra você. Cuidado, hein? Cuidado com... seja lá o que for. Qual foi o seu bicho-papão? Qual foi o seu bicho-papão? Gente, deixa like no vídeo pra poder ajudar o YouTube a divulgar. O YouTube que está mudando o algoritmo e agora não divulga mais por like, cara. Né? É muito pequena a divulgação por like. Ele tá valorizando muito mais o compartilhamento. Isso com a gente? Ele tá valorizando um compartilhamento ali, pessoa a pessoa. Então, assim, manda no zap. Você chutou o microfone, cara. Manda lá no WhatsApp lá pras pessoas que você acha que vai curtir o vídeo e esse tipo de assunto e tal. E dá aquela força aí, valeu? Tchau, acabou o vídeo. Segunda-feira tem mais. Isso aí. Então, aqui esse final eu ia deixar embaçado assim com as redes sociais. Aí vocês vão se vestir, tá?